Bem-vindos mais uma vez. Quero agradecer a presença de todo mundo. Como vocês já sabem, o Ursinho não está aqui comigo, ele está aqui com a gente, mas ele está em casa, porque ele ainda está muito fraquinho, ele vai acompanhar na caminha. Você não vai nem botar o seu rostinho para a gente te ver rapidinho, Ursinho? E aí vocês fiquem super à vontade para se tiverem alguma dúvida, quiserem falar. Eu estou muito feliz de ver tanto rosto conhecido, tanta gente querida junta. Bom, então vamos começar. Sérgio, beijo. Estou muito feliz de você estar aqui, viu? Minha tanda. Bom, vamos lá. O tema da aula de hoje que a gente escolheu foi como a gente interpretar a orquestra de Juan D'Arienzo. Porque a orquestra de Juan D'Arienzo, ela é muito picante, né? Muitas pessoas a definem como uma orquestra de tango rítmico, que é uma coisa que a gente deveria pensar em ver mais as seções, as partes musicais, do que colocar as orquestras em caixinhas. Não, Di Sarli é romântico e D'Arienzo é rítmico. Porque essas duas orquestras têm como características um contraste muito intenso entre as seções rítmicas e as seções melódicas. Quando a gente está dançando D'Arienzo, a gente tem a tendência a ficar sempre no marcato, porque o marcato fala muito alto, né? Aquela marcação do ritmo. E depois que a gente ficou tanto tempo nessa pandemia, a gente se desenvolveu muito nesse sentido de perceber como a gente enriquece a nossa interpretação, porque essa coisa do presencial nos força a querer fazer passo, não é? A gente quer abraçar, quer fazer os movimentos, e sempre tem uma coisa boa a partir de uma crise, e isso no nosso aprendizado veio como bônus, vamos dizer assim, né? A gente começou a se interessar por conteúdos que a gente não prestava atenção antes e que agregam muito valor à nossa interpretação. E com isso faz a nossa dança ser mais aprazível, porque a gente percebeu, estamos percebendo que é mais gostoso a gente escutar a música, interpretar com movimento simples a música, do que ter um repertório muito grande de movimentos e se preocupar tanto com esses movimentos. E quando a gente presta mais atenção na interpretação, a gente se conecta mais, porque a gente se volta mais para o outro, porque a gente imerge nesse outro. E vamos pensar que o outro pode ser a pessoa com a qual eu estou dançando ou essa música, o espaço, todas essas áreas podem estar inseridas nesse outro, né? E quando a gente vai pensar em música, a música ela tem 3 elementos básicos, de acordo com Horácio Salgán. A gente tem a melodia, a gente tem o ritmo e a gente tem a harmonia. E a ordem hierárquica é essa mesmo. Então, a gente tem a melodia, é o mais importante, depois da melodia vem o ritmo e depois a harmonia. E quando a gente está dançando D'Arienzo, a gente esquece a melodia, fica só no ritmo. E muitas vezes a gente fica só no pulso forte, né? Às vezes a gente fica só no 1 e no 3, do marcato em 4. E a gente fica só no 1 e no 3. Se eu me distrair é porque alguém está entrando e eu estou agregando, tá? E se tiverem dúvidas, podem acionar o microfone. Então, a nossa primeira camada para pensar, a gente vai pensar em 5 camadas hoje para interpretar Juan D'Arienzo, para a gente ter mais colorido, mais nuances, mais dinâmica na nossa dança, para que a nossa dança seja mais interessante, tenha mais dinâmica, saia dessa coisa da mesmice, tá? A primeira camada é justamente a gente escutar mais a melodia. E quando a gente fala em melodia, a gente tem a melodia que é mais rítmica e a melodia que eles chamam mais cantável, né? Melódica. Então, a primeira coisa que a gente vai ver agora é diferenciar o que é uma seção rítmica do que é uma seção melódica. Eu sei que muitos de vocês já sabem,
Mas mesmo assim, vamos só dar uma revisada. Eu escolhi uma música de Juan D'Arienzo com Hector Mauré para a gente só escutar essa música na aula inteira, para a gente prestar atenção só nesses padrões. Deixa eu ligar aqui. Então, ó, quando eu fizer assim com a minha mão, é uma seção rítmica. E quando eu fizer assim com a minha mão, é uma seção melódica. Em música, quando a gente está numa seção rítmica, a melodia ela é fragmentada e eles chamam de staccato. Esse é o termo técnico lá do italiano. E quando a gente está numa seção melódica, numa melodia mais cantabile, as notas estão conectadas, ligadas, e o termo técnico que eles usam é legato. Então, vamos lá. Vamos comigo. Podem acompanhar com a mão, viu? Fica mais fácil. Olha o sol lá atrás. Por un recuerdo que me sigue siempre, por un pasado que borrar no puedo, es esta pena cruel, es este gran amor que nunca deja. Olha só, pouquíssimas seções rítmicas. E é uma orquestra que é picante, não é? Se a gente fosse pensar, se a gente comparar com o D'Arienzo, com o de Sarli, por exemplo, tem músicas de D'Arienzo que são mais lentas que as de Sarli, porque a gente se confunde com o romantismo dos violinos e não percebe que o andamento é rápido, não é tão lento. E às vezes tem um tango de D'Arienzo que é assim, lento. Esse é olha só o andamento dele. De florecer, por esos días de felices horas, en mi desvelo siempre está. Viu que não é rápido? Bom, aí qual que é a dificuldade da gente dançar D'Arienzo? Porque são muitas camadas, né? Desculpa, não era isso que eu ia falar, não. São muitas músicas. D'Arienzo gravou mais de 1000 temas. Como é que você vai dançar bem? Porque a gente dança melhor quando a gente conhece a música, né? Mas não tem como a gente contemplar todo esse repertório. A boa notícia é que D'Arienzo é uma orquestra muito tradicional. Então, ele tem poucas irregularidades. Então, no geral, a música tem uma estrutura assim. Tem uma parte A, uma parte B. Aí ela repete a parte A, repete a parte B e depois tem uma parte C. Muitas orquestras fazem isso de maneira irregular. Então, na parte A tem uma frase que tem 8 tempos, a outra frase tem 3, a outra frase tem 5. Ou então, tem parte A, parte B, parte C, parte D. Né? Ou então só tem parte A e parte B. Mas, no geral, é assim, parte A, parte B. Repete a parte A, repete a parte B e a parte C. E, no caso de D'Arienzo, é uma mistura entre um pedacinho, ele pega um pedacinho da parte A e o outro pedacinho da parte B e faz uma parte C. Então, ele é uma mistura dessas duas primeiras partes. Então, a gente tem essa estrutura aí que dá para a gente saber, mesmo que seja uma música diferente, que a gente nunca ouviu de D'Arienzo, mas ele é mais ou menos regular. Então, esses padrões se repetem. Então, nós temos a seção rítmica e a seção melódica.
Deixa eu olhar para vocês rapidinho. Alguém tem dúvida com relação a isso? Ao que é rítmica? Eu. Não. Eu não tenho quanto a ritmo e melódico. Eu tenho dúvida quando entra a voz, se naquela parte que entra a voz, que eu acho que é a primeira parte a segunda parte quando repete a parte A, que é o que quando entra a voz, eu acho, se ela é rítmica ou se ela é melódica, porque ela é muito rítmica. Então, eu vou pedir então, ela é uma sessão melódica ou ela é uma sessão rítmica quando entra a voz? Essa é a pergunta. Eu não vou te responder agora, porque essa é a nossa segunda camada. Aí eu já aproveito, já tiro sua dúvida quando a gente for falar da segunda camada. Então, essa primeira camada nossa... Mas aí, alguém tem dúvida com relação a isso não, né? Então, vamos seguir. A gente tem algumas formas de interpretar, né? Porque se gera um grande contraste entre uma seção rítmica e uma seção melódica, deixa eu botar outra música aqui, só para vocês verem, que essa música é muito melódica. Mas olha essa aqui, ó. É muito contraste. E esse contraste a gente deveria expressar na nossa dança, porque tudo que a música sugere, a gente deveria também trazer para o nosso corpo. E nas minhas investigações com o ursinho, a gente encontrou 7 ferramentas para gerar no corpo esse mesmo contraste musical. É óbvio que não vai dar para a gente falar sobre essas 7 ferramentas, devem existir outras, né? Porque como o tango é muito rico, também a dança também tem infinitas possibilidades, né? Quanto mais a gente investiga o tango, mais a gente vê como ele é rico, mais a gente vê quantas possibilidades tem. Então, depois eu compartilho com vocês, quando eu colocar essa aula lá na plataforma, eu coloco um link de uma aula que a gente tem no YouTube, na qual a gente fala dessas 7 ferramentas. Aqui, para a gente exercitar, a gente vai trabalhar só com 2. E a primeira é a velocidade. Então, quando a gente está numa sessão melódica, a gente caminha no 1 e no 3. E quando a gente está numa sessão rítmica, a gente pisa em todos os tempos, ou seja, no tempo dobrado. A gente caminha nos 4 tempos do marcato. Ou a gente pode só pisar no 1 da sessão melódica, no 1 de cada compasso, e pisar no 1 e no 3 em sessões rítmicas. Mas eu vou propor para a gente exercitar só isso. Quando é uma sessão rítmica, a gente pisa no tempo dobrado, e quando for uma sessão melódica, a gente pisa nos tempos fortes, no 1 e no 3 do marcato. Vamos fazer isso? Vamos praticar? Eu vou até botar esse outro tema, esse de Mim, Amor, que é até mais famosa que a outra, né? O volume tá bom? Ó. Um, três, três. Melódico, ó. Ritmo. Ritmo, melódico. Al compás dormilón de nuestro tango, con mi brazo siguiendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño, entreviendo mis cielos de aventura. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo... Ficou claro isso? Eu vou ver vocês agora, tá? Vou botar do começo do tema. Então, quando é sessão melódica, a gente pisa no 1
E no 3, seção rítmica, a gente pisa em todos. Só pisar, não se preocupa com técnica de caminhada não, viu? Perfeito! Muito bom, muito bom. Então, vamos para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta, eu vou fazer uma citação das artes plásticas. Nas artes plásticas, para quem não sabe, eu sou formada em arte cênica, sou cenógrafo. E nas artes, a gente tem uma coisa aqui, tudo que é redondo representa o feminino. E tudo que é com ângulos retos, ou seja, pontas, é o masculino. Então, quando a gente quer fazer um cenário que lembre o feminino, que lembre a mulher, a gente faz curvas. Quando a gente quer uma coisa mais agressiva, mais que dá mais energia, que lembra o masculino, a gente vai para pontas. Olha que lindo. A gente pode fazer isso com o nosso corpo, com movimentos mais redondos, mais amplos, onde há mais curvas, a gente representa o quê? O feminino. E se a gente faz movimentos muito fragmentados, com pontas, a gente representa o masculino. E o que é que a gente está pensando agora, hein? Seção rítmica, seção melódica. O rítmico é o quê? Fragmentado. Fragmentado. E o melódico é o quê? Ligado. Perceberam a semelhança? Então, se a gente fosse pensar no repertório bem básico que todo mundo conhece, se a gente fosse fazer movimentos para combinarem com seção melódica, o que é que a gente faria? O que é muito redondo, amplo? Planeio. Planeio. O que mais? Lápis. Lápis. Oitos. Depende do 8, né, Michele? Se for 8 simples, um 8 elástico, né? Mais sinuosos, né? Vocês se acompanharam. Mais dissociação, né? Isso aí. E se a gente fosse pensar em passos que combinam com seções rítmicas, quais seriam? 8 cortado. 8 cortado. Muito bom, Fátima. Rebote. Todos os rebotes. Exatamente. Ou seja, movimentos em que a gente não tem muito deslocamento. Eles são pontas. Vai e volta, né? Tem um monte de movimentos que combinam. Voleios O combinam. próprio 8 mesmo, né, Olivia? O 8 em linha. O também 8 dá. sincopado. Em linha da... Né? Exatamente. Exatamente. Tudo a gente tem que pensar quando a gente for pensar no movimento, principalmente em 8, porque tem vários tipos de 8s. Nem giro, tem vários tipos de giros, né? Esse contexto que vocês entenderam. Então, se é um movimento fragmentado, combina com seção rítmica. Se for um movimento sinuoso, como Michele falou, combina com seção melódica. Gente, isso é um recurso. Eu não estou falando com isso que toda vez que a gente estiver dançando uma seção melódica, eu tenho que fazer movimentos assim. Esse é um dos 7 recursos que a gente encontrou. Vocês podem também encontrar outros recursos, tá?
quem estava com a gente no primeiro Detetive da Interpretação estudou conosco essas 7 ferramentas. Então, para isso, deixa eu desligar aí o microfone de vocês. Bom, então eu vou propor para a gente treinar agora essa segunda ferramenta, que a gente faça rebote na seção rítmica e que a gente só caminhe na seção melódica, caminhada. Então, a gente desloca na seção melódica, isso vai gerar um contraste muito grande. E na seção rítmica, a gente faz um rebote. E aí eu vou propor que a gente faça um rebote bem simples, que é de vai e vem. Vocês estão me ouvindo bem quando eu me afasto? Tá, né? Ó, vai e voltou, vai e voltou. Deixa eu virar de costas. Vai e voltou, vai e voltou. Piso lá e volto. Tente não apoiar o calcanhar, tá? Mantenha o eixo na perna que fica. Só a pontinha, ó. Deixa o calcanhar descer. Pode cruzar pela frente, pode cruzar por trás, pode repetir o mesmo pé. Isso não faz a menor diferença, tá? O exercício é a gente fazer o rebote. Vamos lá na música. Eu vou fazer um pouquinho, depois eu vejo vocês fazendo. De nuestro tango, con mi brazo siguiendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño, entreviendo mis cielos de aventura. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor, si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo querer, dime mi amor. Então, ó, tá meio, eu vou dizer assim, eu não sei se todos vocês entenderam a ideia. Nesse último pedaço da música, a gente tinha muitas camadas, né? E interpretação é algo muito pessoal. Então, às vezes, eu estou ouvindo essa sessão rítmica e a outra pessoa está prestando atenção no violino, que é melódico, né? Então, eu não posso dizer para vocês que é assim. Para o meu ouvido, quando eu estou escutando, quando entra a voz do cantante, que é a próxima camada que a gente vai discutir, então eu vou botar para o começo da música. Esquece o que eu falei agora. Para não, como é que fala? Não passar na frente dos conceitos, para a gente esgotar essa camada e depois a gente fala sobre as outras camadas. Eu vou botar no começo da música e eu gostaria que vocês fizessem, para eu ver, tá?
coisa mais linda, meu Deus! Agora vamos fazer assim, para a gente sair dessa camada e ir para a próxima camada. Vou botar de novo para o começo da música e vocês transitem entre essas duas ferramentas, velocidade e movimento. Então, uma ferramenta foi, a gente vai gerar contraste entre velocidade, então quando a gente está em sessão melódica, a gente faz mais lento, não importa a velocidade, desde que faça contraste. Mais lento no melódico, mais rápido no rítmico. E a outra ferramenta é passos redondos para representar o feminino e o melódico, passos pontiagudos, fragmentados para representar o rítmico. Eu posso misturar as duas ferramentas. Eu posso usar rápido e passo redondo, tá? Jogue com essas combinações. Olha, Elisa fazendo a dor, meu querido. Muito bom! Muito bom! Teve umas coisinhas aí meio estranhas, mas eu acho que vocês entenderam, né? Todo mundo entendeu? Posso ir para frente? Né? Para a gente aproveitar o tempo. Ok. Então, vou para frente. Agora sim, viu, Elisa? Entramos na nossa segunda camada, né? Primeira camada, a gente só está prestando atenção no que é rítmico, no que é melódico. A segunda camada é a entrada, é a voz, é o cantor. E o cantor é uma coisa muito marcante na orquestra de D'Arienzo, e aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, que o padrão de D'Arienzo muda a depender de qual que é a voz. Então, por exemplo, quando é Alberto Echagüe, a gente vai ver solos no meio da música. A gente vai ver coisas acontecendo no meio da música, a estrutura muda um pouco. Mas, no geral, é isso que eu falei para vocês. Parte A, parte B, parte A, parte B, parte C. E a voz sempre vai entrar onde? Onde ela entra? Exatamente como a gente estava treinando aqui. Parte A, parte B? Na parte B. Não. Não. Parte A, parte B? Repetição da parte A. Repetição da parte A. Repetição da parte A. Repetição da parte A. E aí, o que acontece? A gente já dançou a música toda. A gente já dançou a parte A e a parte B. Então, se vai repetir a parte A, eu não posso fazer o que eu fiz. Quer dizer, gente, tudo que eu falo é pessoal. Vocês fazem o que vocês quiserem. A gente está só analisando possibilidades. O ideal é que, se vai acontecer uma repetição, e isso é uma técnica de música, não é do tango, tá? A música clássica faz isso. Quando eles vão repetir a parte A, eles colocam um elemento. Nesse caso que a gente vai analisar agora é a voz, mas pode aparecer uma contramelodia, pode aparecer um solo, pode aparecer um monte de coisas, acessórios, para que a gente que está ouvindo não pense, que música chata, repete toda hora, que nem a música pop é. A música pop, ela repete o tempo todo. Essas técnicas de música são universais. Então, essa camada, ela vai aparecer, a voz aparece na repetição da parte A. E, normalmente, ele fica na parte A, na parte B, na parte C. Às vezes, ele não aparece na parte C. No geral, ele fica na repetição da parte A e na repetição da parte B. E a gente tem que mostrar isso. Sabe por quê? Porque, gente, o cantor é um artista.
a gente já valorizou os outros instrumentos. A gente tem 3 camadas. A gente tem a camada dos instrumentos de percussão, que é o piano e contrabaixo, temos a camada dos bandoneones, que ficam nas notas médias, e temos a linha dos violinos, das cordas, que ficam nas notas mais agudas. E a gente já dançou eles na parte A e na parte B. Então, se entra um outro artista, nada mais justo que a gente valide a entrada desse artista. E aí que tem um detalhe. Se a gente está com Hector Mauré, que é o cantor que a gente está trabalhando na aula de hoje, o repertório normalmente é mais romântico de D'Arienzo. Se é Echagüe, ele tem uma voz mais recitativa, mais contadrone. Então, ele não é tão melódico, tá? Agora, se a gente está com Hector Mauré, ele é uma camada melódica. Ainda que o marcato esteja lá para cima, a voz dele é mais romântica, tá? E aí, o que é legal é a gente fazer alguma coisa para demonstrar a entrada dessa voz. Faz o que você quiser. Então, na hora que ele entra, a gente valoriza a entrada dele, dança uns 2, 3, 4 compassos para mostrar, olha a Mauré entrando. E depois a gente elege o que vai fazer. Se volta para a camada do ritmo, se volta para a camada da melodia. E a voz é uma camada de melodia. Certo? E aí a gente tem algumas formas para ilustrar a entrada da voz. A gente pode o quê? Parar de dançar, né? Porque na estrutura do tango, a estrutura básica do tango é o quê? Caminhar, fazer passo e parar. Faz parte do dançar tango parar. Então, eu posso parar quando a voz entrar. Isso é uma forma de eu ilustrar que ele entrou. Quer ver? Al compás dormilón de nuestro tango, con mi brazo siguiendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño, entreviendo mi cielo de aventura. Yo quisiera saber si hay en tu... Não tem problema, para, cala a boca, cala os pés, cala tudo. deixa ele aparecer sozinho. E é maravilhoso, porque nesse momento de parada, a gente pode renovar nossa conexão. Faz parte do processo. Então, eu vou botar esse pedacinho do final da parte B para vocês sentirem como que vocês fazem essa entrada da voz dele. Tá certo? Vou botar de novo, agora vejo vocês fazerem. Al compás dormilón de nuestro tango, con mi brazo siguiendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño. Muito bom! Simples, maravilhoso. E vocês podem sentir coisas diferentes. Por exemplo, você vai sentir vontade de sair numa hora, de sair dessa parada que eu estou falando. Helena vai sentir em outro momento, Michele vai sentir em outro momento. Cada um sente de um jeito. O ideal é que isso não seja forçado, que seja natural, tá? Que outra forma que a gente poderia ilustrar a entrada dessa voz? Quem arrisca? Com um lápis, um movimento no lugar. Com um adorno? Muito bom. Eu posso só parar, que foi o que a gente fez agora, e eu posso parar com um adorno.
E o Adorno é uma coisa muito curiosa da gente prestar atenção, que o Adorno ele tem que ser coerente com a informação musical. E especificamente para esta camada, que é a voz de Hector Mauré e que é melódica, o nosso Adorno tem que ser o quê? Melódico, exatamente o que a Elisa falou. É um lápis, é uma carícia, não pode ser uma coisa picada. Porque se eu fizer um Adorno picado, eu estou aonde? No marcato. Não estou valorizando a entrada da voz dele. Tá errado? Não tá. Só não é o que a gente está analisando aqui. Ficou claro isso? Teria uma outra forma da gente ilustrar a entrada dessa voz? Quem arrisca? Um 8. Uma parada. Só pivô? A parada foi nossa primeira opção. Sem ser Tá certo. Segunda opção, a gente fazer um Adorno. Como seria isso, Helena? Que contraste você ia gerar no 8? Porque o importante é gerar o contraste do que você estava fazendo antes para você ilustrar essa camada, que é a entrada da voz. Porque se não há contrastes, a gente pode fazer o que for. Não vai ilustrar a camada, entendeu? Entendi. O importante é gerar contraste. A dinâmica da dança... Pode ser de intensidade, Olivia? Pode. Pode ser intensidade, pode ser velocidade, pode ser de qualidade de caminhada. Então, eu posso mudar a qualidade da caminhada. Todas essas camadas você pode usar. O que importa é o contraste. Porque sem o contraste, se eu me mantenho na mesma informação, eu estou monocromático, monocórdio. A gente só gera dinâmica quando a gente tem contrastes. Uma coisa e outra coisa. Quanto mais opostas, maior o contraste. E é isso que vai dar dinâmica à nossa dança. Então, Helena, se você sugere da gente fazer um 8 na entrada da voz, você tem que estar em um movimento muito diferente antes. Alguma coisa bem diferente. Eu estou numa caminhada, aí quando entra a voz, para e faz o 8. Aí sim, você gerou um contraste. Então, isso ficou bem claro, né? Então, se eu vou valorizar a entrada da voz, eu posso gerar qualquer tipo de contraste. O ideal, eu gosto muito dessas duas opções que a gente falou aqui, a parada e a parada com Adorno. Podemos seguir para frente para a próxima camada? Se eu estiver correndo muito, vocês me falem, viu? Quem é que está com o microfone, Ezinho? Peraí. Tá. Então, eu vou para frente. Deixa eu pegar aqui minha cola, para não esquecer. Terceira camada é o solo. Aí que é legal, gente. As próximas duas camadas vão entrar na parte C. Então, a gente tem parte A, parte B. Repetição da parte A e a parte B, e a repetição da parte B, só entrou de novidade a voz. E quando vem a parte C é que as coisas acontecem. Então, se a gente não conhece a música que está tocando na milonga, você pode... Preste atenção na música na parte A e na parte B. Na repetição, é a mesma coisa, só com a voz. E se você não conhecer, pode ter certeza que vai sempre acontecer a mesma coisa na parte C, que é um solo. E só tem dois instrumentos solando em D'Arienzo, que são o piano. Fale, Edna. É o bandoneon. Não. Bandoneon não sola em D'Arienzo, tá? Não, né? Violino e piano. Violino e piano. Piano e violino. Isso. Não só isso, gente, esses músicos são famosos. Os três pianistas famosos foram famosos, os três pianistas de D'Arienzo, que foram quem? Biagi,
né? Que teve a orquestra dele, né? Que foi com o Biagi que esse ritmo do rei do compasso foi criado, foi justamente quando eles estavam juntos, e foi muito pouquinho tempo, foram 4 anos que eles trabalharam juntos, mas foi um casamento tão feliz que virou o estilo, né? Depois a gente tem Juan Polito, que também abandonou D'Arienzo, teve sua própria orquestra e voltou depois. E o que ficou mais tempo com ele foi o Salamanca. Foi o último e o que ficou mais tempo. Eles 3 são famosos, a gente não sabe o nome de ninguém, mas dos pianistas a gente sabe. E o violinista, que foi Cajetano Puglisi, que também foi um músico muito famoso. E o D'Arienzo, ele era, pessoalmente, como intérprete, violinista, mas ele era um violinista medíocre. Como intérprete, tá, gente? A genialidade dele era como maestro mesmo. Então, ele tinha uma preferência especial pelo violino. Então, o violino, ele tem um papel muito importante em D'Arienzo. Por isso que quando a gente vai pensar em solo, a gente deveria valorizar o solo do violino, porque é Cajetano Puglisi. E é o instrumento que o maestro mais gosta. Apesar de estar todo aquele marcato gritando. Tchá, 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 tchá. Esse violino deveria ter uma atenção especial nossa. E ele, Las Manos Brujas, exatamente, Michele. Manos Brujas era o Rodolfo Biagi. E esse violino, ele tem que ter uma atenção especial, ele aparece algumas vezes, ele até recebeu o nome de músicos que zombavam de D'Arienzo, falavam que era um mosquito, porque a gente sempre está escutando esse violino tocando, né? E aí a gente tem 2 formas de interpretar esse violino, esse solo, porque uma coisa é o solo do piano e outra coisa é o solo do violino. E quando a gente tem um solo na parte C, o solo aparece de 3 formas em D'Arienzo. Ele aparece um solo de violino e depois o final da música. Aparece um solo de piano e depois final da música. E em alguns temas aparece solo de violino, solo de piano e final da música. Não é tão comum. O mais comum que a gente escuta é o solo do piano. E aí a gente tem aquela referência maravilhosa de... Ai, me ajuda aí o nome da menina, minha gente. Noélia Hurtado. A rainha dos solos do piano de D'Arienzo, né? Então, vamos pensar primeiro no solo do piano, que ele é mais comum. Como que a gente interpretaria um solo desse quando ele aparece? O solo, gente, ele não é uma regra, mas é uma coisa que se faz. O solo é um momento do conduzido brilhar, da mulher brilhar, né? Tanto em solo melódico, que é o caso do violino, como o solo rítmico. Só que o que a gente vai fazer são coisas diferentes para ilustrar esse solo. O que a gente faria de movimento se a gente está num solo de violino? O que mais combinaria para a gente fazer? Adornos, né? O cavalheiro leva a dama a fazer adornos diferentes. Como que ele faz isso? Qual o nome do passo? Planeio. Planeio! Muito bom. Olha só, gente, eu não sei se os maestros ensinam, mas todo mundo faz isso. Solo de violino, planeio. Não precisa pensar. Olha só, Sérgio, como a sua vida vai ser mais fácil a partir de agora. Sessão rítmica, sessão melódica, apareceu solo, planeio, acabou. E claro que tem muitos movimentos que são semelhantes a essa mesma energia do planeio. Tem a calecita, tem a colgada, todos esses movimentos de continuidade, onde a mulher tenha uma perna livre ou não, nós podemos fazer câmbio de peso desde que voltemos para o mesmo sistema onde estávamos, para não atrapalhar o planejamento do condutor.
E outra coisa, com relação a isso, esse tipo de conteúdo que a gente está estudando aqui, não é só para condutor, não, viu? Porque ainda que o meu condutor não esteja escutando esses câmbios energéticos propostos pela música, eu posso fazer através do meu adorno. Eu não preciso depender dele. O que eu não posso fazer é me desconectar. Mas dentro da conexão do abraço, eu posso mudar as qualidades da minha pisada. Qualidades de pisada. Então, não é porque eu estou dançando Darienzo que eu vou dançar sempre com essa caminhada de tango rítmico, porque tem as sessões. Então, eu posso mudar a qualidade da pisada. Só uma observação, tá? Ok, então se a gente está dançando, deixa eu ver quem está comentando aqui. Rubens nos dando uma observação histórica aqui, ó. Vamos ver. Rubens, nosso professor maravilhoso. No início, Darienzo tirava um som estridente de seu violino, por isso ele recebeu o apelido dele Grigio. É verdade. Vocês veem como ele era ruim como intérprete, né? Mas depois ele recebeu o título de El Rei del Compás, mas ele antes era conhecido como El Grigio. E aí ele fala que essa denominação foi dada a ele pelo apresentador Ángel Sánchez Carreño, também como... Não! Quem deu o apelido para ele de... O El Príncipe Cubano deu o apelido dele para ele, Rei del Compás. O El Grigio não foi? Eu acho que não, viu, Rubens? Bom, aí, e se a gente está num solo rítmico de piano? O que é que a gente faz? Quem quer sugerir? Piano. Pisadas pequenas, fortes, intensas, né? Muito bom, Adriana! Múltiplas transferências. Adornos de múltiplas transferências. Interessa? Otios com ladê. É o quê? Otios com ladê. Otios com ladê. E ladê. A gente pode fazer, ilustrar esse piano com os nossos pés. Do mesmo jeito que o solo melódico, o solo rítmico também é um momento para a mulher aparecer. Isso é regra? Não. O homem pode fazer isso também, tá? Mas esse momento é que nem no giro, é o momento do homem brilhar. Assim como esses momentos de solo são os momentos da mulher brilhar, porque é quando aparece o adorno dela. E aí, gente, não importa muito o que o homem está fazendo, porque quando acontece esse momento de solo rítmico, ele vai só afrouxar um pouco o abraço, para que a gente faça essas múltiplas transferências acompanhando o movimento dele. Ele não precisa mudar. Eu vou fazer um 8 cortado. Ok, faça o 8 cortado, só que ao invés de nós fazermos contratempo, ao invés de a gente fazer isso aqui, ó, um 8 cortado, contratempo, eu vou fazer tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, ilustrando esse piano. Não importa muito a direção. Para qualquer direção que eu vá, eu posso fazer essas múltiplas transferências. E aqui entra um detalhe muito legal, é que eu não preciso saber o movimento exato do piano, tá? Porque ninguém é máquina de decorar. A gente só tem que, com os nossos pés, com as nossas transferências, sugerir que estamos valorizando o piano. Ficou claro isso? Eu não preciso saber de cor os movimentos exatos do piano. Eu só preciso saber, chegou o solo do piano, vamos mostrar o solo do piano com os nossos pés. Como ficaria isso? Vou botar no final da parte B. Igual, clavado como ayer, si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, yo no quiero que le digan de que aún está en mi corazón.
ver. Parte A, parte B, parte A, parte B, parte C entrou solo. Pode ver. Gente, 90% dos temas de Darie são assim. Olha outra aqui. Olha esse, o que é que vai acontecer nesse, ó. Tá no final da parte B. Então, às vezes acontece os dois ao mesmo tempo. Olivia, é um contraponto aí? Exatamente, é um contraponto. E isso do contraponto é muito legal, Elisa, porque eu tenho que ser... Veja bem, nós como conduzidas, temos que ter o ouvido mais treinado que o homem. Por quê? Que o condutor. Porque eles estão pensando em muitas coisas. Eles têm que pensar no passo deles, no nosso, no trânsito, na condução. É muita coisa para ele pensar, são muitas funções. E a nossa função é conexão. Então, a nossa conexão tem que ser bala. E quando eu falo de conexão, é conexão com esse outro, que pode ser o meu condutor, a música, o ambiente. Todas as variáveis que estão, né, que se encaixam nesse outro. Então, eu deveria ter um ouvido mais treinado, porque eu estou só prestando atenção na conexão. A minha conexão com o outro, seja o homem, o condutor ou a música. Então, muitas vezes acontece um solo desse, que tem as duas camadas, tem o violino em contraponto com o piano. Vai acontecer o quê? Do homem ficar fazendo... Vou dar um exemplo. Ele vai fazer um planeio, só que ao invés de ele ficar no marcato, ele vai ilustrar o piano. Aí, gente, eu tenho que ter muita sensibilidade para sentir o que o meu condutor está fazendo, para não fazer a mesma coisa. Porque é chover no molhado. Porque a maior parte da dança, nós já estamos fazendo a mesma coisa. Né? Porque ele conduz, a gente faz o que ele conduz. E o legal para gerar essas dinâmicas é da gente fazer os contrapontos. Os contrapontos com o nosso corpo. Porque a música tem no mínimo 3 camadas. A gente já está na terceira camada aqui, né? Tem o ritmo, tem a melodia e tem esses outros elementos que aparecem. Tem pelo menos 3 camadas. E a gente só vai fazer uma camada? Nós somos 2 pessoas. Isso não quer dizer que eu vou me desconectar. Alguém está querendo entrar, é isso? Opa, desculpe, Roberta. Obrigada, gente. Então, eu vou mostrar para vocês, tem muitas formas da gente ilustrar esse piano, que são só caminhar para frente ou caminhar para trás, né? Com passinhos curtinhos. Vou mostrar as 4 formas para vocês, tá? Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. A gente não precisa fazer o que é difícil, né? Uma dessas formas é só os pequenos que eu posso ir para frente, para trás ou para o lado, certo? A outra forma, eu posso fazer com 8 em linha. Esse daqui, para mim, é o mais difícil, tanto para frente quanto para trás. Outra forma, em trocadilho, em que eu cruzo a frente e cruzo atrás. Esse é um dos mais bonitos, fica muito legal. E, por fim, eu posso fazer cruzando. Ó, tanto para frente quanto para trás. Eu posso brincar com essas 4 formas. As mais fáceis, na minha experiência como bailarina, eu gosto muito de fazer esse, que é o mais fácil. Esse. São os mais fáceis. O que fica muito bonito é esse de trocadilho. O 8 em linha é difícil e não
não é tão bonito. Então, o que é que eu vou propor para vocês? Incluindo condutores, é que a gente dance esse solo de piano. Vamos primeiro só transferindo para frente e para trás, tá? Vamos fazer só dessa forma. Depois, quando vocês assistirem de novo a aula, vocês tentam fazer das outras 3 formas que eu sugeri. Gente, essas são formas que eu encontrei nas minhas investigações. Devem existir muitas outras formas. Eu não sei, nunca fiz. Eu só fiz dessas 4 formas, tá? O que é o 8 ladê que uma pessoa aí falou? É um adorno sem transferência. Seria isso aqui, ó. 8 simples. Peraí que eu não estou me vendo. Fiz um 8 simples e fiz a letra D com minha perna livre. Tá? Ou então para frente. 8 simples. Faça a letra D com minha perna livre. Tá? Bom, então eu vou sugerir, senão a gente não consegue ver as outras 2 camadas, que a gente tem mais 15 minutos de aula. Então, eu vou botar o solo e só vou caminhar para frente e para trás. Só mais um detalhe aqui, gente. O homem pode fazer o que ele quiser. Ele não precisa ficar parado e vendido para que eu faça isso. Isso é do ouvido da mulher. Ele não vai nos conduzir a isso. Isso é um contraponto que nós estamos gerando de velocidade. Nós vamos entrar em outra velocidade para fazer contraponto com ele. Não é um planeio. O planeio é para a gente fazer o solo melódico. Aí a gente faz o que a gente quiser com as pernas, seguindo o movimento de quem? Do instrumento solista. Se o nosso condutor estiver seguindo o movimento do instrumento solista, vai para o marcato. O que a gente tem que sentir é para gerar o contraponto, o contraste. Se o nosso condutor está fazendo o instrumento solista, nós vamos para o marcato, para que não fique uma dança aburrida, como eles falam. Vou botar o solo do piano e vou fazer só passinhos para frente e para trás, tá? Não importa a direção, porque é o que o condutor no... Dei de exemplo. Aliás, quem deu o exemplo foi Fátima, o 8 cortado. Tá? Vamos fazer 8 cortado. Aqui. Yo un triste atardecer, si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, que no sepa que aún yo tengo su querer, igual clavado como ayer. Si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, yo no quiero que le digan de que aún está en mi corazón. Agora vocês, olha só, os condutores, quem é que está aqui? Zinho, Sérgio, ou não está, né? Façam também. Eu não vou falar de nomes, mas entre os grandes bailarinos brasileiros, só 2 fazem isso. Fica a dica! Vão para a nata! Não fiquem só como bons bailarinos, vão para os excelentes. Porque isso é um movimento simples, gente, mas ninguém faz, pelo amor de Deus. Vou botar para vocês fazerem, viu? Vou olhar. Tô de olho, viu, Sérgio?
que no sepa que aún yo tengo su querer, igual clavado como ayer. Si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, yo no quiero que le digan de que aún está en mi corazón. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ô, Sérgio, agora me diga uma coisa. Sérgiozinho, se vocês forem fazer esse adorno, né, esse solo, que esse é um adorno em cima do solo, o que vocês vão fazer com a mulher para poder vocês terem essa liberdade de fazer isso? Eu faria um planeio com ela. Excelente, excelentezinho. Deixa ela fixada. O que você escolheu é perfeito, mas pense no conceito. Por que que o planeio dá certo? Não é porque é o passo, é porque você fixou ela. Quando o homem quiser ter uma liberdade, lembre disso, Sérgio. Fixe ela. Ixi, tô com pouca bateria aqui, peraí. O celular descarrega. Fixe ela. E você pode fixar ela. Marca vertical para cima ou marca vertical para baixo. Fixa ela. Solta o abraço que você vai ter liberdade de dançar, que ela vai ficar quietinha esperando você pegá-la do... Tá? Podemos sair dessa camada e entrar na quarta? Ficou alguma dúvida? Agora, eu sugiro que vocês, depois que vocês assistirem de novo essa aula, peguem as outras formas e treinem isso nesse momento de solo. Lembrando, se libertem de fazer aquilo que o nosso condutor está nos pedindo. Nós temos liberdade de gerar contraponto de velocidade. E para os condutores, fixar a mulher brinca nesse momento de solo, tá? A quarta camada, o que é que aparece também aqui no final da música? Sempre em D'Arienzo. Variação. Variação! Muito bem, Edna. É claro que não é sempre, né, gente? Mas vamos dizer assim, 80%, 90% tem. A variação é a cara de D'Arienzo, né? O que se mais valoriza na orquestra de D'Arienzo é o pulso, né? E eles têm esse momento de exibicionismo, do virtuoso, da velocidade dos bandoneones. E qual que é o movimento que mais combina com a variação? Giros, pode ser. Sacadas, giros. Giros. Trocadilho. Não qualquer giro, porque vocês vão ver na aula da plataforma de Christian de giros, vocês vão ver. Ele mostra 9 tipos diferentes de giros. Gente, a aula tá bala demais. Vocês vão amar. O giro redondo. Giro no qual nós pisamos em... Trocadilho. Isso, tempo dobrado. Se a gente tiver em tempo dobrado, combina com a variação. Então, pode ser giro, pode ser trocadilho, pode ser qualquer coisa. 8 em linha, sacada, qualquer coisa em que a gente esteja em tempo dobrado. Porque o que acontece na variação? Eu não sei o termo técnico de música, mas é como se fosse o dobro do tempo, o dobro do tempo dobrado. Acho que é isso. Então, é isso, entendeu?
Vamos dizer assim, que o que seria mais óbvio da gente fazer era ir para o tempo dobrado, que é o que a gente consegue fazer. O 8 em linha, a gente consegue fazer igual ao bandoneon. Dá para fazer. Só que tem que ter essa técnica de condução para a mulher fazer esse 8 em linha, né? Não, se não tiver técnica, não sai. Porque precisa de bandoneon fechadinho, abraço bem condensado, senão não sai. Então, qualquer movimento em que a gente mostre velocidade, sim. Por que eu disse que não é qualquer giro? Porque o giro quadrado, bom, a gente pode fazer o giro quadrado a tempo e em contratempo. Só que se a gente fizer tempo, contratempo, igual a gente está acostumado a fazer, não vai combinar. O quê? Não tem pausa. Então, o ideal é que a gente faça sem pausa no corpo. Tá? O ideal é que a gente fique de acordo com a música. Mas o legal da regra é que ela pode ser quebrada, né? Mas a gente só pode quebrar uma regra que a gente conhece. Não adianta fazer na sorte. Eu preciso saber fazer a coisa para fragmentar, para, né? Para causar impacto. Quem está assistindo, o leigo, ele espera que a gente faça uma coisa muito... O povo que entende, escuta esse bandoneon, ele espera que uma coisa muito frenética corporal. Não é? Se espera isso, porque é muito frenético. Só que a gente pode fazer um contraponto na música. E aí, para que eu gere o contraponto na música, eu posso fazer o oposto. Ao invés de eu pisar em tempo dobrado, eu não piso nem em tempo, eu piso só no 1. Eu faço uma coisa muito, sabe, como se fosse a câmera lenta. E isso geraria um contraponto muito interessante. Porque se eu fizer uma coisa exageradamente lenta, eu estou dizendo que eu estou ouvindo a variação. Se eu pisar a tempo, eu não estou ouvindo a música. Ou eu piso em tempo dobrado, ou no dobro do tempo dobrado, ou eu vou pro oposto. Se eu ficar no tempo, gente, é muito sabogado isso aqui. Vê se não é. Olha só. É muito sabogado. Olha só. No quiero que le digan de que aún está en mi corazón. Gente, é muito sabogado isso. Não, não é? Estava no ritmo, mas pelo amor de Deus, gente, a música tá lá. E você tá lá pisando no ritmo, no pulso. Gente, é muito sabogado isso. Não depois da pandemia. Depois da pandemia que a gente aprendeu a escutar música, não, proibido. Ou muito lento, ou muito rápido. Ó, vou fazer de novo agora 2 opções diferentes. Vou botar a mesma música. No quiero que le digan de que aún está en mi corazón. Legal, né? Agora a outra opção. No quiero que le digan de que aún está en mi corazón.
Legal, não é? É ou não é? A Paquecita. O que eu fiz antes? Eu fui para uma velocidade oposta antes, para gerar o contraste, senão ficar ruim do mesmo jeito. Sabogado. Fátima está perguntando o que é sabogado. Sabugo de milho. É aqueles cabelos despenteados. Sem uniformidade nenhuma. Ai, que porcaria, gente. Ai, eu tenho que terminar a aula. E eu não entrei na última camada. Eu só vou falar o conceito, porque vocês precisam descansar para a Alejandra. Precisa tomar um suco. A nossa rainha maravilhosa. Olha só. Eu vou fechar essa ideia do solo. E a última camada é a camada do ritmo. Como assim a última? Ela é a primeira? Não, ela é a última, tá? Porque a gente, musicalmente, a gente já discutiu que é melodia, ritmo, harmonia por último, certo? E essas 4 camadas que a gente acabou de estudar vai sempre acontecer em D'Arienzo, tá? E se a gente interpretar essas 4 camadas, você não vai deixar ninguém falar para você que D'Arienzo é pobre. Porque musicalmente, comparando com o Troilo, é pobre. Comparando com o Troilo, é pobre. Mas não é pobre. Tem muita coisa acontecendo. E o que é maravilhoso é que elas sempre acontecem. Ou seja, a gente pode fazer isso sem precisar conhecer a música e dar essa riqueza à nossa interpretação. Então, o que acontece muito no ritmo em D'Arienzo é ele tem umas coisas características do marcato dele, como, por exemplo, ele valoriza tempos fracos, né? Porque o marcato mais comum é o quê? É o marcato que valoriza o 1 e o 3, que são os tempos fortes, né? Que é o marcato de Sardi. Mas acontece muito em D'Arienzo dele valorizar o tempo fraco, principalmente no 4. Né? La Bruja tem isso o tempo todo. Ele também tem muito síncopa, ele tem 3-3-2, ele bom, eu nunca escutei rabaneira, não sei se tem, tá? Eu nunca escutei. Habaneira, antes que Rubens me fale que não se fala rabaneira, é habaneira. Então, é muito difícil você pegar uma síncopa se você não conhece a música. Você consegue pegar em D'Arienzo, porque o que ele faz? Ele faz síncopa, ram, pam, 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 e de novo, ram, pam, pam, pam. Aí, o rato de milonga, que vai para toda a milonga, já sai, ele é esperto. Ele escutou a primeira síncopa, ele pega a segunda. Fica a dica! Precisa decorar a música. Em Troilo, não, porque Troilo faz uma só. Perdeu a chance. Mentira, gente. Troilo faz de tudo, não é só assim. Bom, mas o que eu queria falar para vocês de camada, de ritmo, a gente não conhece muito, e o legal é que a gente traga cortes energéticos para a dança. E os cortes energéticos, eles são muito incríveis nessas estruturas, não no marcato, mas quando acontece um corte na música. E esses cortes acontecem em síncopas, em 3-3-2, ou quando ele faz esse acento no tempo fraco. E para a gente ter sorte de pegar, só com esse recurso que eu vou dar para vocês. Distribuam o peso. Quer ver? Eu vou só demonstrar rapidinho e vou encerrar a aula. Gente, desculpa, tá? Mas não vai rolar. Ó. Opa.
dá para ilustrar muito bem. É só distribuir. Ó, peso distribuído. Aperto, cruzado. Esse raciocínio aí, a ideia é fazer peso distribuído. Distribui os 2 pés no chão. Se for abertura, pá! Isso gera um corte energético. Se for para frente, sem peso na perna da frente, sem apoiar o calcanhar na frente. Se for para trás, sem apoiar o calcanhar atrás. Joguem com isso nas sessões rítmicas. Se desprendam dos passos prontos, os rebotes que a gente fez na sessão rítmica, e comecem a fazer esses cortes com peso distribuído. Isso vai dar um upgrade na dança de vocês, vocês não têm noção. Eu juro. E é muito prazeroso para a gente que sente essas marcas. Isso, meninas, é exclusivamente para os condutores, porque não tem como a gente fazer isso sozinha. O que eu posso fazer é, se ele fizer uma parada, eu posso adornar. Por exemplo, ele fazer... E aí entra naquela questão dos contrapontos. Por exemplo, dele fazer uma caminhada melódica e a gente está numa sessão rítmica. E a gente não pode culpar o homem por ele não ter prestado atenção ao fato de que mudou de uma sessão melódica para uma sessão rítmica. Porque, como eu te falei, é muita coisa para ele pensar. Mas eu posso mudar minha caminhada sem me desconectar dele. Ele está lá na caminhada melódica, eu estou lá, picando no chão. Isso, a gente pode valorizar muito a dança da dupla com esses adornos de qualidade, tá bom? Tem uma aula na plataforma minha sobre adornos que eu falo sobre isso, tá bom? Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque aí eu já vou encerrar a aula e peço desculpas pelo atraso, viu? Posso encerrar? Então deixa eu desligar aqui a gravação. Vamos tomar um suco. Obrigado, Li. Obrigada a vocês. Estava linda a aula. Obrigada, Olivia. Obrigada.